abençoe os irmãos. Estamos aqui hoje para poder transmitir uma mensagem aos irmãos a respeito de um tema interessante que Deus colocou em meu coração. E dentro desse tema eu desejei passar essa mensagem, essa informação para os irmãos através dessa ministração, que eu tenho certeza que é uma ministração que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua situação, a sua história, e vai te colocar numa posição em que você talvez vai compreender a necessidade, a importância da pessoa de Jesus Cristo na sua vida. E quando Deus falou isso ao nosso coração, Deus chamou isso de código da salvação. E dentro dessa visão do código da salvação, Deus transmitiu então uma mensagem ao meu coração, uma revelação ao meu coração, que eu quero compartilhar com todos os irmãos através dessa mídia, através desse sistema de informação que com certeza vai alcançar muitas pessoas, não só aqui, mas tenho certeza que no mundo inteiro muitos vão ouvir essa mensagem e isso vai alterar a sua vida. Eu não tenho dúvida que o que você vai ouvir aqui tem todas as condições em Cristo de curar sua vida, de transformar sua vida e de libertar você de prisões e de situações em que com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Mas necessita que você se concentre, necessita que você absorva essa informação, que você possua essa informação, porque é isso que Deus quer fazer hoje. Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer mudar a tua história de vida. Então, eu tenho alguns textos para ler antes de eu começar, e eu gostaria que você tivesse a atenção naquilo que eu vou fazer, ok? Então, o primeiro texto está em Deuteronômio, no capítulo de número 28, aqui no versículo 1 e depois no versículo 15. Eu quero que você se atente. No versículo 8 diz: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do teu Deus, do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Observe agora o que foi escrito no versículo 15. No versículo 15 diz: contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos, que neste dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Observe agora no capítulo 30 o que Deus nos traz através da revelação da sua palavra. Ele diz o seguinte no versículo de número 16, capítulo 30, versículo 16: portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescereis. No versículo 19 ele diz: invoca o céu e a terra como testemunhas contra vós, quer dizer, entre Deus e você, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida, e apresentei também os caminhos da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente vós e a vossa descendência. Agora, vamos lá no livro de João, no capítulo 3, para que você possa entender aonde Deus quer nos levar nesta mensagem que Deus quer falar com você. Observa, João, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim:
João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora observa, nós vamos em Romanos, no capítulo de número 7. Capítulo 7, o texto nos diz: caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, olha o que ele diz, presta atenção. Ele diz o seguinte: versículo de número 4. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quando a lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos da morte ou da ruína. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e conforme a velha, e não conforme a velha forma da lei escrita. Portanto, concluiremos: a lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei, porquanto na realidade eu não havia conhecido a cobiça, sem primeiro a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu fui ferido de morte, e descobri que o mandamento, que era para a vida, transformou-se para morte, para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Agora observa, onde Deus quer chegar conosco a respeito disso tudo. Ok? Observa o que Deus quer falar com a gente. No livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, no capítulo 28, o Senhor está sendo muito claro conosco, nos orientando de que se eu obedecer a palavra de Deus e tiver zelo, o cuidado de cumprir seus mandamentos, os seus preceitos, de que Deus me ordena a praticar, o Senhor diz: eu vou te exaltar. E Ele diz: se você acatar as minhas leis, os meus mandamentos, e você tiver o zelo de cumprir, todas essas bênçãos te seguirão. No capítulo de número 28 do livro de Deuteronômio, no versículo 15, é uma forma contrária de observação. O Senhor disse, versículo 15: contudo, Deus diz: te dou liberdade para decidir. Se você não obedecer os meus mandamentos, os meus preceitos, não tiver zelo no cumprir os meus mandamentos e os meus preceitos, Ele diz: então virão sobre ti todos esses males, e eles te alcançarão, e você será amaldiçoado. Então observe que o livro de Deuteronômio está dizendo muito claramente para mim e para você, de que no versículo 1, se eu obedeço o conjunto de leis, um conjunto de mandamentos, um conjunto de regras, um conjunto de preceitos ordenados por Deus na minha prática de vida, e tiver um cuidado, um zelo de habitualmente, cotidianamente, viver esses mandamentos, Ele está dizendo:
que o princípio de relacionamento entre Deus e a existência de tudo aquilo que eu posso ver, Deus está dizendo que todas as bênçãos me alcançarão. E Ele está dizendo que não só me alcançarão, mas aqui Ele está dizendo que alcançarão a mim e a meus filhos, porque benditos serão os filhos do seu ventre. Agora, se eu, na minha liberdade, no meu arbítrio, decidir cumprir aquilo que está escrito no versículo 15, não seguir os mandamentos, as regras, os preceitos, as leis de Deus, então todas as maldições, todos os males vão me alcançar. Então observe que quando você olha para isso, você começa a entender de que a mensagem que Deus nos deu ao coração fala de um código, fala de um entendimento de que existe uma palavra-chave, existe algo secreto, que ao ser revelado a mim, ao meu entendimento, e eu aplicar esse entendimento na minha vida, em todos os níveis, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida familiar, seja na minha vida profissional, seja na minha vida sentimental, seja na minha vida social. Quer dizer, se eu aplicar esse conjunto de leis, de regras e de mandamentos, de preceitos, que Deus está me ordenando, então a minha vida será abençoada e os filhos da minha vida serão abençoados. Quer dizer, Deus está dizendo que existem algumas informações secretas a respeito de um entendimento, de que se eu absorver a compreensão desse entendimento, eu serei abençoado, e a minha família também. Agora observa, Deus também está dizendo que se eu, por livre e espontânea vontade, decidir não seguir, não conhecer, não compreender e não praticar esses princípios, eu serei profundamente afetado por essa responsabilidade e todas essas maldições me seguirão. Agora observa como Deus comprova no Antigo Testamento esse pensamento. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 16, ele diz: olha, hoje te ordeno que ames a Deus. Quer dizer, o mesmo princípio que está no Novo Testamento, o maior mandamento bíblico, amar a Deus sobre todas as coisas. Então é o mesmo princípio. Ames a Deus, andando em teus santos caminhos, obedecendo os seus mandamentos, seus decretos, seus preceitos, suas leis. Ele diz: façam isso e tereis vida, vida plena, e crescereis muito. Então, eu terei vida plena e eu vou crescer muito se eu obedecer os mandamentos, os preceitos, as leis e os decretos de Deus. Mas o texto está dizendo, tanto em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, quanto em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 16, que eu devo amar a Deus e seguir. E ele está associando a imagem de Deus a um conjunto de regras, de leis, preceitos e mandamentos. Então, quem é Deus? Deus está se revelando a nós de que maneira? Como pessoa física? Como uma imagem? Não. Deus está se revelando a nós dentro de um conjunto de regras, mandamentos, leis e preceitos que define a identidade de um Deus que eu nunca vi. Então o que eu entendo? Que Deus está se revelando a mim através desses dois textos, não como uma pessoa física, mas como um comportamento, como alguém que se comporta de uma maneira. E Ele está sugestionando a mim de que se eu aceitar me comportar como Ele está dizendo, eu vou parecer com Ele. E ao parecer com Ele, eu terei Ele na minha vida. De que forma que eu vou saber que eu tenho Deus na minha vida? Através da profecia. Ele está dizendo que se eu aceitar me comprometer com Ele, obedecendo, tendo zelo em cumprir os mandamentos, os decretos, as leis, as regras, então se eu verdadeiramente colocar esses princípios em prática na minha vida, em todas as áreas, Ele disse
não fui eu, que em pouco tempo eu vou parecer com Ele. Porque quem é Deus dentro do texto? Ele é a revelação de um conjunto de princípios, de regras, de mandamentos, de leis, que identificam a sua pessoa na minha vida. E Ele está me fazendo uma proposta, de que se eu aceitar seguir esses padrões, eu terei a imagem dele. Quem é a imagem dele? Ele apresenta a imagem dele, dizendo: você terá vida plena e crescerá muito. Em Deuteronômio 28, versículo 1, ele diz: todas as bênçãos te seguirão, e os seus filhos serão benditos e abençoados. Então, qual é o resultado de se seguir a imagem de Deus? De acordo com os mandamentos, as leis, os decretos e os princípios, ter a promessa na minha vida. Então eu vou ter Deus. Quem é Deus? Deus é o sucesso de se aplicar o conhecimento na minha vida pessoal. Eu praticando o seu conhecimento na minha vida, eu vou ter a imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus? O sucesso. Então quem é Deus? Deus, Ele está se revelando através de um conjunto de regras, leis, mandamentos e princípios. Então quem é Deus? Deus é um código secreto. É algo em que, se nós nos permitirmos se revelar em nós através da obediência a esses conjuntos de regras e de princípios, então Deus vai se revelar em nossa vida com poder, com bênçãos, com crescimento, com sucesso na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Então, onde eu quero chegar com esse entendimento? De que você entenda que isso é um princípio. Por que eu quero que você entenda que isso é um princípio? Porque princípio é tudo aquilo que não pode ser mudado, não pode ser alterado, não pode ser transformado, transtornado. É um princípio. Então, onde Deus revela que isso é um princípio, e por meio disso ninguém vai conseguir chegar ao sucesso se não respeitar esse princípio. Ele coloca aqui, Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19: invoquei o céu, mundo espiritual, e invoquei a terra, tudo aquilo que é visível, como testemunha entre eu e você, de que se você respeitar esse princípio, Ele te deu liberdade. Olha o que ele escreveu aqui: invoca o céu e a terra como testemunha contra vós, de que apresentei e coloquei diante de ti claramente os princípios da vida e os princípios da morte, os princípios da derrota e os princípios da vitória. E ele diz: escolhe você voluntariamente. Escolher o que, Deus? Ou você vai seguir Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, ou você vai seguir Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Ou você vai aceitar aprender sobre este código, aprender sobre esse conjunto de princípios e de regras e ter sucesso. Ou você vai fazer o que o versículo 15 está dizendo: não vai se interessar, não vai se permitir que Deus se revele a você através dessa compreensão do que Ele está falando, desse conjunto de princípios, de regras, de mandamentos, e vai ser amaldiçoado. Então ele diz: escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente vós e a vossa descendência. Quer dizer, Deus, Ele constituiu no versículo 1 os princípios que vão te levar a vencer, e Ele constituiu no versículo 15 os princípios que vão te levar a ser destruído. Ele chama o céu e a terra e coloca você diante disso, dizendo: escolhe você voluntariamente qual caminho você quer seguir. Ou você vai aceitar esse código na tua vida, esse segredo, vai compreender ele e vai se dar bem na vida, ou você vai abrir mão dele e não vai ter sucesso na vida. Observe então. Agora analisa comigo uma outra forma de entendimento, porque agora eu vou conduzir você para o Novo Testamento, para você entender o que Deus está querendo falar conosco, ok? Para você entender assim, que o Antigo e o Novo Testamento andam juntos, não andam separados. Que o mesmo Deus que está no Antigo Testamento e os mesmos princípios que Ele deseja que você respeite, aprenda, assimile e coloque em prática
para que Ele possa se revelar na tua vida, são os mesmos princípios que no Novo Testamento Jesus Cristo também se revela com o mesmo nível de entendimento. Ok? Observa aqui para você entender. No livro de Romanos, no capítulo 7, observa que o autor diz o seguinte: irmãos, como conhecedores da lei, ele diz: você não sabe que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas quando ela vive? Bom, ele já está dizendo que o conjunto de regras, leis, mandamentos, preceitos, decretos de Deus do Antigo Testamento ainda dominam a vida de uma pessoa. Ok? Agora observa, versículo 4: irmãos, assim também vós, meus irmãos, morrestes quando a lei, mediante do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Observe o que ele está dizendo: amados irmãos, vocês morreram para pertencer a Cristo, e ao morrer para pertencer a Cristo, a lei morreu. Então agora você não é mais preso à lei, você é preso a Cristo. Ok? Então as pessoas entendem o seguinte: a lei não existe mais, a lei foi esquecida. Por quê? Porque quando Cristo morreu, a lei morreu junto com ele. Agora eu pertenço a Cristo e a lei não existe mais. Isso é um erro, presta atenção. Ele diz: pois quando éramos dominados pela natureza do pecado, instigadas pela própria lei. Por que instigadas pela própria lei? Porque a partir do momento que eu conheço a lei, a partir do momento que eu conheço as regras, a partir do momento que eu conheço os preceitos e os princípios, eu entendo o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então ele está dizendo que a minha natureza pecaminosa era revelada pela lei. Então a lei, o que era a lei? A lei era um norte, a lei era um código, era um conjunto de regras, mandamentos e princípios que, ao ser revelado ao meu coração, eu tinha o conhecimento sobre o que era certo fazer e sobre o que era errado fazer. Ele diz: instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que davam os frutos da morte. Ou seja, olha o que ele está dizendo: a partir do momento que a lei não existe, então não existe regras, não existe normas, não existe princípios e nem preceitos. E se não existe, então a minha vida pode seguir de qualquer jeito. E ele diz: isso não está certo. Ele diz: mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servir de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a lei escrita. Então ele está dizendo: agora as pessoas estão vivendo como? Não existe lei. E se não existe lei, não precisamos entender o que é certo e o que é errado. Podemos seguir o nosso entendimento a respeito do novo tempo da ministração do Espírito, e não da forma da lei antiga. Aí ele diz: então vamos concluir o raciocínio, versículo 7. Portanto, concluiremos o quê? Portanto, o que concluiremos? A lei é pecado. Então a lei se tornou pecado. Então observa que agora fazer o certo é errado e fazer o errado é certo. É isso que as pessoas entenderam. Porque aonde não tem princípios, aonde não tem regras, aonde não tem leis, aonde não tem preceitos, não tem o que se seguir, porque não tem parâmetro. Eu posso fazer o que eu quero. O que o autor está querendo dizer? As pessoas estão se achando salvas, e por se acharem salvas, não precisam seguir leis, não precisam seguir regras, não precisam seguir preceitos e nem mandamentos. Elas podem viver do jeito que quiser. Elas podem deixar, como ele está dizendo no versículo 5, elas podem se permitir serem dominadas por uma vida de pecado, porque Cristo já morreu, então elas estão salvas.
Então o autor está querendo levar você a entender o quê? A concluir o quê no versículo 7? Claro que não, a lei não é pecado, muito pelo contrário, a lei ela denuncia o caminho em que você deve andar e lhe protege. Presta atenção. Portanto, que concluiremos que a lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não havia conhecido a cobiça, sem primeiro que a lei não tivesse dito, não cobiçais. Então observe que o texto está dizendo que eu só posso conhecer o pecado, eu só posso conhecer o caminho errado e o caminho certo se houver lei. Se não existe lei, então não existe certo e errado. Eu posso seguir o que eu quiser. E ele está dizendo no Novo Testamento, aos irmãos do Novo Testamento, não, a igreja está errada. A lei não foi abolida. A lei é um conjunto de princípios, de mandamentos, de decretos, de regras que Deus define como no mundo espiritual, que o homem deve conhecer, aprender, desenvolver e praticar, para que a presença de Deus, através da lei, porque a lei é o próprio Deus, através da presença de Deus, Deus possa se revelar na vida das pessoas. Ou em Deuteronômio capítulo 1, capítulo 28, versículo 1, onde ele vai se revelar com todas as bênçãos, ou no versículo 15, que ele vai se revelar com todas as maldições. Igualzinho ele escreveu em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19. Coloquei você debaixo do céu e acima da terra, convoquei o céu e a terra, e dei uma ordem. Aqueles que escolherem, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, colhem os frutos da sua escolha: aprender, absorver e praticar os códigos de Deus, as regras, os mandamentos e as leis de Deus. Aquele que praticar o capítulo 28, versículo 15, não zelando por esse cumprimento, ou seja, não desejar aprender, absorver e praticar, então que ele sofra as consequências de suas próprias escolhas. Então observe que o mundo espiritual, que Deus ele vai se revelar na minha vida mediante essa escolha. No Novo Testamento, em Romanos 7, Paulo está dando a intenção de dizer às pessoas o seguinte: ei, as leis não foram abolidas, muito pelo contrário. Paulo está dizendo, eu só entendi que eu não podia cobiçar quando eu entendi que era a lei não cobiçar. Então a lei dava a ele um norte, uma direção de como praticar esse comportamento para que Deus pudesse se revelar nele através do Espírito Santo. Então observe que isso é muito sério. Agora olha o versículo 12. Ele está dizendo: de maneira que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então observe que Paulo está convencendo as pessoas de que ao contrário, a lei é santa, o mandamento é santo. Então todos os códigos, todas as leis, todos os mandamentos, todos os decretos, todas as regras concedidas por Deus à luz das Escrituras, entre o Antigo e o Novo Testamento, que interagem intrinsecamente ligadas na vida de uma pessoa, elas correspondem a um mandamento santo. Por que é um mandamento santo? Porque esse conjunto de regras vai tornar alguém que pratica santo. Então eu vou me tornar santo a partir do momento que eu entender que essas regras, esses mandamentos, essas leis e esses princípios precisam ser compreendidas por mim, absorvidas por mim e colocadas em prática. A partir do momento que a minha fé no Evangelho entender que a fé é o ouvir e o ouvir, é assimilar e praticar a palavra, e isso vai me gerar obras, fé e obras, um comportamento que vai permitir com que o Espírito de Deus se revele na minha vida. Se revele como? João 14,
se revele com operações de sinais e maravilhas. Ele diz: aquele que crê fará os sinais maiores do que eu fiz. Então Deus está dizendo que a partir do momento que você entenda esse conjunto de mandamentos, de regras, princípios e decretos e coloque em prática na tua vida, então esta prática de comportamento obedecida de acordo com as leis de Deus vão se revelar a você como santo, vão tornar você alguém aprovado diante de Deus. E o respeito a esta prática, ou seja, o desenvolvimento da sua vida espiritual mediante os ensinamentos de Jesus Cristo, vão gerar em você o poder do Espírito Santo, o poder onde Deus vai manifestar a promessa que Ele fez. Qual foi a promessa? Ele diz: todas essas bênçãos te seguirão. Qual foi a promessa? Ele diz: você vai crescer muito. Qual a promessa? Ele diz: seus filhos serão abençoados e protegidos. Então, Deus vai se revelar com o seu poder na minha vida. Deus vai se revelar com cura, com libertação, com transformação da minha vida e da vida das pessoas que eu amo. Agora, observa, por favor. Ele está dizendo que a lei é santa. Eu acabei de falar para você que lá em Deuteronômio 28:1, ele está dizendo: ouve o que Yahvé, o teu Deus, fala. Obedeça todos esses mandamentos. Então, peraí. Quem que Deus quer que eu obedeça? Os mandamentos. Os mandamentos vieram de onde? De Deus. Então quem é Deus? O mandamento. Então quem é Deus? O mandamento. Quem é o mandamento? É Deus. Então Deus está dizendo: se eu praticar esse mandamento, eu pareço com Ele. E se eu pareço com Ele, Ele está em mim. Agora vamos entender isso no Novo Testamento. Ele está dizendo, no versículo 12, em Romanos 7, de que a lei é santa. Ela é boa e justa. Agora observa, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, peraí, Deus, se o Senhor mandou o seu Filho no mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar, o que leva o Senhor a condenar é o pecado. O pecado é a transgressão da lei, que gera consequência. Se Jesus veio para não condenar, mas para salvar, então Jesus veio para revelar a lei e curar e salvar. Então o próprio Jesus, quem é? O Filho de Deus. Então quem é Jesus? Jesus é a própria lei. Jesus é a palavra. Por isso que quando Jesus chegou na terra, ele se revela dentro dos princípios de Deus, dando orientações de comportamentos e de práticas, trazendo as pessoas a entender que a lei não foi abolida. Muito pelo contrário, a lei é a referência, ela é o norte entre o que é certo e o que não é certo fazer. Por isso você vai encontrar o livro de Gálatas, no capítulo 5, falando sobre essas são as obras da carne, os comportamentos que geram punição. Essas são as obras do Espírito, o comportamento que não gera punição. Por isso você vai encontrar o livro de Lucas, no capítulo 27 até o 38, dando orientações a respeito de como você tratar as pessoas, de como você honrar as pessoas, de como você se comportar entre as obras daquilo que vai trazer bênção e as obras de que vai trazer maldição. E o próprio Jesus diz: eu sou a palavra. Então quem é Jesus? Jesus é um conjunto de regras, de princípios, de mandamentos, de decretos, que você assimilando essas informações e colocando em prática, então Romanos 7, versículo 12 vai se cumprir, porque o mandamento diz que a lei é santa, e se a lei é santa, ela é justa e boa. Então a lei tem o poder de te tornar santo. Então, pastor, aonde fica a graça? A graça, ela fica entre a lei e você. Então quando você quebra a lei sanciona as consequências da sua punição. Lamentações capítulo 3, versículo 39, versículo 38, lá diz: todas as desgraças e todas as bênçãos vêm da mão de Deus. Versículo 39, como pode o homem reclamar quando ele está sendo castigado, punindo pelos seus erros e pelos seus pecados?
Então observe que quando você comete pecado, você faz com que a lei espiritual te faça ser punido em consequência daquilo que você fez. Aonde entra a graça? A graça é o perdão. Então a graça, ela não vai abolir a lei. A graça, ela vai intermediar suas consequências. Ela é o perdão de Deus. É por isso que em 1 João capítulo 3, Jesus diz: eu vos ensinei sobre não pecar. Mas caso você peque e venha a ser punido com enfermidades, com problemas familiares, com problemas disso, daquilo, financeiro, caso venha sobre ti a consequência da quebra da lei, a maldição, Jesus está dizendo: eu sou o teu purificador. Eu sou aquele que perdoa o teu pecado e remove todas as consequências pertinentes da sanção da lei. Ou seja, você desobedeceu a Deus e está sofrendo consequências desse pecado. Jesus entra com a graça, ele te liberta do pecado e te liberta das consequências desse pecado. Então, observa aonde eu quero chegar. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, você consegue perceber que Jesus Cristo, no Novo Testamento, através dos discípulos, dos apóstolos, e você consegue perceber que Deus, através do Antigo Testamento, Deus mostra no capítulo 28, no versículo 1 e 15, no capítulo 30, no versículo 16 ao 19, os dois são iguais. O mesmo Jesus que é falado no Novo Testamento se estabelece como a palavra. A palavra se estabelece como um conjunto de princípios, regras e mandamentos que devem ser respeitados e obedecidos. Mandamento esse, ou um conjunto de regras que te torna santo. No Antigo Testamento, Deus usa a mesma linguagem. Então observe que a Bíblia, ela nos oferece o quê? Um código. Seja no Antigo e no Novo Testamento. Um código. Um código que, ao ser aprendido, assimilado, compreendido e praticado, te colocam numa posição de honra. Agora observa que toda essa mensagem tem a ver com algo que você vai fazer. Há uma camisa que vai ser feita dentro de um propósito espiritual de Deus, que todas as vezes que alguém colocar o celular nessa camisa, ela vai abrir através de uma tela, que vai aparecer essa mensagem. E não é uma mensagem qualquer, é um segredo de Deus que vai mudar o destino da tua vida. Não importa o que você esteja passando, ele vai mudar a tua história. Observe agora o que eu vou dizer. Tudo isso está sendo feito para promover uma campanha chamada Código da Salvação. Observe que eu estou pregando até aqui para dizer para você que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra se revela como um código. Observe aquela passagem de Jesus passando uma informação de que a palavra de Deus é como um tesouro escondido numa terra. Que um homem vai, vende tudo que tem, vem e compra uma terra sem valor. Ela só tem valor porque ela tem um tesouro escondido. Ela tem um código, um segredo. Por isso ele pegou tudo que tinha de valor e vendeu para comprar uma terra sem valor. E muitas pessoas não vão entender. Por que você vendeu tudo que você tem para comprar uma terra que não vale nada? É porque ninguém sabe que dentro dessa terra tem um código. E esse código é um conjunto de regras, de princípios e mandamentos que, ao serem compreendidos e aplicados na vida de uma pessoa, vão transformar a vida dessa pessoa na vida de uma pessoa de sucesso. Agora, observe. Código. O que significa código? Um sistema de normas e preceitos que lhe dão domínio específico, que contém sinais que são destinados a transmitir uma informação. Observa o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Quando o Espírito Santo nos ensina o seguinte: você sabe que desde a sua imaturidade, que as sagradas letras da Escritura, a palavra, reveladas por Deus ao homem, dão a ele a plena capacitação do Espírito para levar o homem para o caminho certo. Observe que o texto está dizendo que a Escritura, que é a palavra de Deus, revela segredos, um código, um conjunto de mandamentos, de regras e de decretos que revelam ao homem
segredos de pensamentos de Deus, de como você se comportar para receber de Deus plenitude de espírito que vão lhe conduzir ao caminho da vitória. Então, esta campanha, ela fala de que a Bíblia, ela é um código, que estão inseridos nelas, no Antigo e no Novo Testamento, a mesma coisa. Um conjunto de regras, de princípios, de decretos, que vão se revelar através do seu comportamento, a presença de Deus na tua vida. Então, quando você clicar, você vai descobrir que a Bíblia é um código. Se você não se interessar em conhecer isso, então a tua vida não vai mudar. Porque esses códigos que vão ser revelados a você, a partir do momento que você desejar se interessar por eles, a partir do momento que você desejar absorvê-los e colocar em prática, porque a fé sem prática não é nada, você vai notar que a prática desses códigos na sua vida vão se revelar na tua vida no poder de Deus. Porque esses próprios códigos, essas próprias regras, essas próprias leis, esses próprios princípios e mandamentos de comportamento direcionados por Deus vão atrair a revelação da própria presença de Deus na sua vida. Por isso, a Bíblia é um código. Um código que pode mudar o seu destino. Olha a definição da palavra código a respeito de um conjunto de regras, princípios, mandamentos, decretos, segredos, que são destinados a transmitir a alguém uma informação que pode mudar e muito a natureza da vida das pessoas. Observe. Código é um sistema de transformação em forma de uma linguagem, de uma mensagem, que através dele permite numa outra transmissão mudar a mensagem, que irá transformar por meio da sua influência, alterando a sua forma. Observe que a Bíblia está nos revelando aqui, através dessa campanha, que o código é algo oculto, um segredo, que quando você se interessar em ter essa informação e praticar, ela tem o poder, através dessa informação, de transmitir na minha vida a mudança da minha forma. Ela tem o poder de influenciar a minha forma, alterando o que eu estou vivendo. Observe que a Bíblia toda, ela se revela como algo secreto, um código, que quando eu aceitar, toda a minha vida vai mudar. Agora observe, quem é esse código? João capítulo 3. A profecia diz no versículo 16 e 17: Deus enviou o teu próprio Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus é o código que veio para salvar o mundo. Jesus é o código da salvação. Olha o que é salvação. Salvação se define como a libertação de algo, ou de um estado, ou de uma condição indesejável. Ela tem a sua origem dando a ideia de cura, redenção, resgate e ajuda. Código da salvação significa que Jesus é o código, ele é os princípios, é o conjunto de regras, ele é o mandamento que te torna santo. Santo para quê? Para a salvação. O que é a salvação? É entender que você está necessitado de uma libertação, movida por uma condição, movida por uma situação completamente indesejável. A salvação, em seu termo original, define a representação de uma cura, de uma redenção, de uma ajuda,
de uma providência, ou até mesmo de um resgate. Então, quando Deus me levou, a todos nós, a desejar fazer essa campanha, é trazer essa mensagem para você, de que Jesus é o código da salvação. Observe que o código, Deus está nos falando que é um conjunto de segredos. Segredos que estão dentro de um aglomerado de informações que falam de regras, decretos, mandamentos, leis, que entre o Antigo Testamento, seja Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 em diante, ou Deuteronômio capítulo 30, no versículo 16 ao 19, ou no livro de João, no livro de Romanos, perdão, no capítulo 7 em diante, no versículo 1 em diante, onde tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mostra de forma muito contundente, muito clara, de que a aceitação em compreender essas informações, em assimilar essas informações e colocar essas informações em prática, como está escrito no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 24. Ninguém poderá ser justificado por Deus se as suas obras não estão alinhadas com a palavra. Conforme Tiago diz, se você ouve e não coloca em prática, a sua fé não tem valor espiritual nenhum. Então observe que a Bíblia deixa de forma contundente, tanto no Antigo e no Novo, que a Bíblia inteira, ela se revela com informações que se traduzem em códigos, em segredos, em regras, em decretos, em princípios, em mandamentos, que uma vez que você acolhe essas informações, elas te dão plenitude, elas te dão poder espiritual, elas te dão capacitação. Significa que Deus vai se revelar através da tua vida. Em João 14, Jesus faz uma denúncia dizendo de que as obras que você vai fazer são maiores do que as obras que ele fez. Se você permitir que esta revelação, que esse segredo, que esse código faça parte habitual da sua vida cotidiana, nas suas práticas, na sua conduta e no seu comportamento. O que o código vai fazer? O que o segredo oculto por trás de tudo o que Deus falou conosco aqui? O que ele vai fazer? Ele vai revelar a salvação. O que é a salvação? A salvação é aquilo em que se revela, por meio dela, a necessidade de uma mudança, por meio de um ambiente não desejável, entre um estado, uma condição ou uma circunstância. Então a palavra salvação, ela se define como algo que se faz necessário mudar, um ambiente não agradável e indesejável, que se revela por meio de um momento, de uma situação, de uma circunstância, em que se faz necessário uma mudança. E a salvação, ela se revela através de um código, através de um conjunto de informações que te dão um endereço para o caminho dessa mudança. Por isso essa mensagem está sendo revelada ao teu coração. É por isso que essa mensagem está sendo revelada através desse tema, desta campanha, que eu espero que alcance muita gente e que convença de uma vez por todas as pessoas de que, se você não aceitar obedecer a Deus e continuar com a vida religiosa e continuar com uma vida superficial, não abrindo mão, não renunciando,
os valores desse mundo, os princípios desse mundo, as regras desse mundo, que não te levam a lugar nenhum. E aceitando, ainda que sim, as regras, os mandamentos, os princípios de Deus, que possam até mesmo limitar áreas da sua vida, mas que vão te colocar numa posição de honra, numa posição de destaque, numa posição de cura, numa posição de libertação, onde Deus vai se manifestar na tua vida, e não só na sua, mas naqueles que estão à sua volta. Enquanto você não entender a importância disso, desse código que vai te levar à salvação, então nada vai acontecer na sua vida. Por isso que você precisa entender, de forma muito simples. Imagine você na frente de um cofre. Imagina que esse cofre, o que tem dentro vai mudar o seu destino. Imagina que ele tem uma senha. Imagine que essa senha se chama Jesus. Imagine que a única pessoa que pode revelar essa senha para você se chama Escritura Sagrada. Imagina que a única maneira de você encontrar esse código chamado Jesus, que é um conjunto de princípios, de regras, mandamentos, que determinam o caminho para que esse cofre possa ser aberto, só está dentro das Escrituras. Imagina agora que o próprio Deus está dizendo: se você aceitar me conhecer, se você aceitar assimilar, se você aceitar colocar em prática, tendo zelo em cumprir, então, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, o Senhor fala de forma contundente. Você vai descobrir o código chamado Jesus. E quando você digitar esse código dentro da tua vida, o cofre vai abrir. E lá dentro vai ter um envelope chamado salvação. Quando você abrir, então tudo que é indesejável, tudo que tem a ver com derrota, com miséria, com doença, com frustração, com decepção, com sofrimento, tudo o que estiver alinhado dentro disso vai desaparecer da tua vida, porque você descobriu o caminho para uma vida abençoada através de um código chamado Jesus. Pensa nisso. Eu acho que já passou da hora de você tomar uma decisão na sua vida. Já passou da hora de você entender que não tem como seguir Jesus pelas beiradas. Ou você mergulha nessa revelação e deixa Deus mostrar para você os caminhos da tua vida, os caminhos da tua honra, ou não tem como mudar a sua vida. Jesus, o código da salvação. Deus abençoe. Pastor André, de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Pastor André, um mensageiro de Deus, cujo único intuito desse vídeo, dessa mensagem, é revelar o plano de Deus na sua vida. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Ele sim é merecedor de tudo. Deus abençoe você. Se você estiver preso a qualquer sofrimento, se você crer nessa mensagem, vão desaparecer todas as suas enfermidades, vão desaparecer todo o seu sofrimento, vão desaparecer tudo o que está acontecendo de ruim na tua vida. E esse momento difícil e indesejável, o Espírito Santo, através dessa revelação, se tu crer nela e tomar a decisão, hoje eu tomo minha decisão de mudar de vida. Eu quero conhecer Jesus. Então Deus vai revelar tudo o que você precisa através da palavra, para que você e sua família tenham uma vida abençoada na presença de Deus. Deus abençoe você. Abre teu coração e deixe isso acontecer. Fica com a paz de Deus.